Pegue sua Bíblia comigo e abra em Hebreus capítulo 1. Livro de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Somente para ler as Escrituras, nos colocar de pé por um minuto. Eu prometo que eu termino antes de meia-noite. Quantos querem ficar comigo aqui até meia-noite? Fica você, irmão, que eu vou ter que ir embora mais cedo. Hebreus capítulo 1, todos acharam? Acho que eles vão ajustar meu som, eles vão conseguir. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo, não mais o unigênito, mas o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Só Deus pode ser adorado, e hoje adoramos Jesus, a quem os anjos se prostram, diante de quem todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, filho de Davi, Deus bendito, excelso, Criador, magnífico é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Invade os nossos corações, quebra os nossos sofismas, quebra, Senhor, aqueles argumentos que se exaltam contra o teu conhecimento. Leva cativo todo pensamento à tua obediência dentro de nós. Provoca uma revolução, muda-nos de dentro para fora, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável. Visita-nos com a tua graça e hoje apresenta-te a nós. Revela-te hoje, especialmente a cada um de nós, nesse lugar e em suas casas, aqueles que nos assistem. Oramos em nome de Jesus. Agora sim, toma o seu assento. Que texto. Obrigado por acertar o som. Deus existe, mas como você pode provar? Você tem uma foto dele? De fato, não existe uma foto de Deus, porque é Ele quem está por detrás da câmera. Mestres, juízes, sábios, escribas e inquiridores questionam sua existência, indagam acerca dele, examinam-no, mas o efeito não pode exceder a causa. Deus não é objeto da compreensão e do entendimento humano, você só pode conhecê-lo se Ele quiser se revelar a você. Conhecimento de Deus se chama revelação, e Deus se revela em Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus é o maior personagem da cultura ocidental por 20 séculos. Este homem que nasceu e morreu teve um impacto tão extraordinário em nossa cultura que todos até hoje perguntam: quem é este homem? Jesus nasceu em um mundo instável, cruel, violento,
Roma ocupava todas as costas do Mediterrâneo, exércitos marchavam conquistando o interior do continente até a Grã-Bretanha. Havia, segundo Paul Johnson, de 50 a 60 milhões de habitantes no Império Romano, dos quais um terço eram escravos, um pouco mais de um terço. Pompeu, o general, expulsou todos os piratas da costa e implementou métodos impiedosos de tortura, de brutalidade e execuções públicas em massa. Ele fez quilômetros de cruzes, de gente crucificada, em lugares onde faltou árvores, porque ele acabou com florestas de gente morta em cruzes. Dizia-se que os bárbaros eram cruéis, mas os romanos um pouquinho piores do que eles. E o instrumento de justiça era essa coisa chamada cruz, onde os malfeitores eram pregados e deixados ali para morrer. A cruz era um meio de matar pessoas. Projetada pelos persas e popularizada por Alexandre o Grande, foi aperfeiçoada pelos romanos como uma forma de desestimular a rebelião. É desse cenário de caos, de desesperança, que surge o protagonista da história. Sim, um carpinteiro morto em uma cruz na empoeirada Judéia é o homem que modela, que molda a realidade, a nossa história. Jesus inspirou demonstrações de compaixão aos desesperados, deu dignidade aos marginalizados, educação aos excluídos, inspirou nossas artes e despertou humildade, até mesmo entre os poderosos. A vida de Jesus e a fé que ele criou são os acontecimentos mais importantes, mais centrais da história humana. Jesus foi aquele sobre quem mais se escreveu e mais sobre quem discutiu. A Enciclopédia Britânica, ele é o nome mais citado na internet, a rede, a web. Jesus é o mais citado da história. Até o final do século I surgiram 45 documentos autênticos sobre ele, e depois livros foram publicados em todos os idiomas. Hoje há mais de 100 mil biografias impressas de Jesus somente em inglês, e mais de 100 foram lançadas na primeira década do século XXI. A fascinação por Jesus só está começando. Sua vida é contada com mais frequência do que qualquer outro personagem, de forma polêmica e, por que não dizer também, odiosa, rancorosa. Hoje nós temos 4 biografias idênticas, autênticas, que concordam entre si, e mais de 2.600 milhões de seres humanos debaixo desse céu adoram o carpinteiro de Nazaré. No século I, ninguém apostaria que o movimento desse carpinteiro viesse a vingar e se tornar a força motriz do mundo. É impossível conceber o mundo sem Jesus, o Cristo. Imagine um mundo sem as catedrais de Notre Dame, de São Paulo, de Westminster, de Hagia Sophia, ou ainda a Sagrada Família em Barcelona, que Gaudí, o arquiteto, dizia que era uma escritura em forma de pedras. São cerca de 1 milhão de capelas, igrejas, basílicas, abadias, catedrais construídas em seu nome, os mais belos prédios já construídos em sua homenagem. O desenvolvimento da arquitetura dos últimos 2.000 anos se deu pela influência da fé cristã. Em homenagem a Jesus foram construídas cidades: Espírito Santo, Belém, Natal, daí Potiguar, por causa do índio Poti, que foi um dos primeiros convertidos ali na terra. Cidades foram erguidas em homenagem àqueles que o seguiram, como São Paulo, São Francisco, São José. Hoje eles estão querendo cancelar até esses nomes. Nossos filhos se chamam de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Maria, de Ana, de Filipe, de Marcos, e nós chamamos os nossos cachorros de Nero. Jesus moldou a história. O carpinteiro judeu que morreu na cruz é o marco da história. O tempo era contado por governantes no primeiro ano do reinado de Augusto, dizia a Bíblia. No primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. No 7º ano do reinado de Dario.
Vamos nos lembrar que Nero morreu no ano 68, depois de Cristo. Napoleão morreu em 1821, depois de Cristo. Stalin morreu em 1953, depois de Cristo, segundo o calendário cristão. Todos os governantes que governavam cada nação antes e depois dele têm sua história datada entre antes e depois dele. Com Jesus, a forma de ver a história foi mudada. Nós vimos a história como cíclica, coisa cíclica, fatal, sem nenhuma chance de mudá-la. Afinal, estamos amarrados ao roldão da história e não podemos fazer a diferença. Eram as chamadas armadilhas do destino. Jesus, no entanto, veio nos ensinar que você pode fazer a sua história, que você pode matar no peito e dizer: sobre mim, e eu vou para cima, e com a parceria de Deus eu vou virar todas as chaves que eu preciso. Então, um novo calendário surgiu com a afirmação de que a vida não é um ciclo aleatório, mas que ela tem um significado. Sim, a vida tem um plano, a vida tem um propósito, que estamos indo para um lugar adiante, que existe um desígnio, que nós não estamos aqui presos nessa espaçonave terra, guiado por forças fortuitas e casuais, mas que existe alguém no trono, um Pai que nos ama, que está conduzindo a história com suas mãos amorosas. Sim, você não é um acidente, você é resultado de um planejamento estratégico, de uma mente brilhante, apaixonada. Sim, Jesus moldou as artes. A poesia, a escultura, a pintura, as mais belas sinfonias foram consagradas a Ele. Até o amor romântico é coisa de cristão, não é de pagão, não é de romano, não é de grego. Foram os trovadores na Idade Média que inventaram essa história de fazer romance, de cantar músicas para senhoras. Os romanos não se apaixonavam pelas suas mulheres porque eles não queriam ser dominados por elas. Mas disse o apóstolo Paulo: ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e até mesmo dê a sua vida por ela. Sem Jesus, não há Dante Alighieri, que quiseram agora cancelar a Divina Comédia, que é o idioma que deu o mais importante obra literária da Itália, que deu o próprio idioma italiano para a Itália. Sem Jesus não há Lutero e a sua Bíblia, que moldou a língua alemã. Sim, Lutero é o homem mais importante da Alemanha e tem muita concorrência. Não há a versão King James das Escrituras, que juntamente com Shakespeare moldaram a língua inglesa. Sem Jesus não há Johann Sebastian Bach, que dedicou sua obra para a glória de Deus e foi chamado do Quinto Evangelho. Não haveria a Capela Sistina ou a Última Ceia de Da Vinci. Simplesmente sem Jesus não existiria a civilização. Sim, tira as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em um solo sagrado. Sem Jesus não haveria uma visão transcendente da realidade, uma metanarrativa, somente uma visão imanente, e assim ficaríamos reduzidos a uma visão natural das coisas, ainda presos à adoração da natureza. Em Jesus, Deus veio ter um encontro comigo. Sim, em Jesus Deus veio nos fazer uma visita. Mas a religião que diz que representa a Deus, o rejeitou. Sim, ela diz que representa a Ele e o mandou para uma cruz. É muito mais fácil hoje alcançar pecadores inveterados do que conseguir fazer converter o coração de um fariseu, de um escriba e de um doutor da lei. Quando questionado pela religião, Jesus coloca os termos do debate. Ele é o sujeito e por isso não pode ser o objeto. Ele é o juiz, não o réu. Ele é o questionador, o iniciador, o primeiro, e por isso não pode ser o segundo. No seu julgamento, quem estava sendo julgado era o julgador, Pilatos. Pilatos estava no banco dos réus. Jesus sabe como inverter a questão. É lícito dar tributo a César? E ele responde a uma pergunta com outra pergunta. De quem é essa efígie? De César? Então dê a César o que é de César.
e a Deus o que é dele. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Olha, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Essa mulher foi pega em adultério, devemos apedrejá-la? Quem aqui não tem nenhum pecado? Atire a primeira pedra. Perguntava para os rabinos por que um rabino respondia sempre uma pergunta com outra pergunta, e um rabino respondia, por que um rabino não pode responder uma pergunta com outra pergunta? De fato, se Jesus não tivesse existido, ele não poderia ter sido inventado. Como que alguns pescadores poderiam escrever uma ficção tão original, tão exuberante, tão cheia de criatividade sem precedentes? Alguns soldados foram prendê-lo e voltaram chocados, de mãos vazias, e os fariseus perguntaram, cadê o homem? Vocês não o pegaram? Olha, chefe, nós paramos para ouvi-lo, e ninguém falou como este homem. Milhares morreram recusando negá-lo. Sua biografia de 3 anos e meio é sem dúvida a maior história de todos os tempos. Buda disse, não olhe para mim, olhe para o meu ensinamento. Jesus disse, venham até a mim. Jesus não é o exemplo de algo, ele é o próprio algo. Ele não é as palavras de Deus, mas a palavra de Deus. Os profetas das religiões buscaram a iluminação. Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue jamais andará em trevas. Jesus é a razão, ele é a essência, ele é o verbo, ele é a pessoa, ele não é uma força, é mais do que um conceito, uma filosofia, ele é perturbadoramente real, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Jesus, Deus saiu do esconderijo, mostrou sua face, sua paixão, seu sorriso. Ele é a resposta definitiva para todas as perguntas, ele é a realidade última, ele é a verdade. João diz, o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo declara, tudo orbita, gira em torno, tudo está centralizado nele. E que todos os tesouros da sua sabedoria estão ocultos em Deus, o Cristo, à profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Quem deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado? Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. É o profeta Isaías quem diz, ei, ele está vindo, se preparem, ele está chegando, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o aumento do seu governo é paz sem fim, ele está com o governo sobre os seus ombros, a virgem conceberá um filho, e o seu nome será Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus andando no meio dos homens, Emanuel. Em Jesus, o céu veio à terra. Na teologia de Paulo, Cristo é tudo que de Deus podemos conhecer, pois Ele é tudo que de Deus existe. De fato, não há mais em Deus do que há em Jesus Cristo. O credo de Atanás declara a encarnação não aconteceu pelo rebaixamento da divindade à humanidade, como se a divindade pudesse sofrer mudança, mas pela elevação da humanidade em divindade. Jesus não é a representação de Deus, mas a presença de Deus. Não era Deus apresentado, mas Deus presente, Deus conosco, conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. E um mestre inesquecível, Augusto Cury, diz, criticando, duvidando, investigando as 4 biografias de Jesus, os evangelhos, em várias versões, o primeiro resultado é que descobri que o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana. Ele não cabe no imaginário humano. Se Jesus não tivesse existido, ele não poderia ter sido criado. O impacto que Jesus teve em todos os aspectos da nossa vida são imensuráveis. Ele reformulou a história, e ele não terminou ainda na Grécia.
Na Roma antiga, os fortes e bonitos eram objetos de admiração. Fracos, pobres, não tinham nenhum valor. Sêneca escreveu: nós afogamos as crianças que nascem doentes e os bebês. Crianças do sexo feminino foram mortas porque nasceram com o sexo errado. Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, que dizia que existia 130 homens para cada 100 mulheres no ano 160 da nossa era. O que eles faziam com as mulheres? Em Jesus, no entanto, as mulheres receberam um novo status. Elas andavam no meio dele, elas financiavam seu ministério, elas se sentavam para aprender, e era proibido um rabino ensinar mulheres. E depois que ele ressuscitou, ele aparece primeiro para elas, porque a revolução agora começou, e ela tem como protagonismo as mulheres. Porque se não existia nenhuma apóstola entre os 12, agora elas estavam dizendo aos apóstolos que Jesus ressuscitou, e elas estavam ensinando a mensagem de que ele estava vivo. E é Paulo quem diz em Gálatas 3:28, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Thomas Carril afirma que essa foi a primeira expressão de igualitarismo na história da literatura. A abolição da escravatura e a elevação das mulheres foi a agenda das pessoas que amam e adoram Jesus. O carpinteiro de Nazaré mudou a visão política do mundo. Dai a César o que é de César. Essa é uma das afirmações mais poderosas da história política. No mundo antigo, o Estado usava a religião para oprimir as pessoas. Faraó era um deus, os Césares eram divinos, Alexandre o Grande era um filho dos deuses. A noção sobre os limites de poder dos governantes vem de Agostinho de Hipona, vem de Martinho Lutero, vem dos puritanos da abadia de Westminster. A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776 diz: consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos somos criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis. O Estado não me deu a vida, ele não pode me tomar a vida. O Estado não me deu o direito de ir e vir, nem o direito de ser livre. Então o Estado não pode impedir que eu tenha a liberdade de ir e vir e o direito de ser livre. De onde vêm essas ideias? Na antiguidade as coisas não eram assim. Jesus ensinou a amar os inimigos. Quem teve uma ideia dessa antes? A ideia de amar toda a humanidade não ocorreu a ninguém. Os gregos eram ensinados a odiar os bárbaros, judeus odiavam os pagãos gentios, os samaritanos mestiços, desprezíveis, odiavam os romanos, que odiavam os povos conquistados, que odiavam Roma, os homens e as mulheres livres, odiavam os escravos e tinham medo deles, porque eles eram considerados sub-humanos. Jesus nasceu num mundo onde todos se odiavam. Aristóteles dizia que era provavelmente o homem mais sofisticado, mais educado da sua época, que os escravos eram meras máquinas humanas sem alma. Mas Jesus veio dar dignidade a cada homem, a cada mulher, revelar a singularidade e a glória de uma raça. A historiadora Hannah Arendt disse: a descoberta do papel do perdão na esfera das relações humanas foi obra de Jesus de Nazaré. Gandhi e o seu movimento de reconciliação se inspirou no livro de um discípulo de Jesus, meio polêmico, chamado Leon Tolstói, que escreveu A Ressurreição. Sim, o carpinteiro judeu de Nazaré é a engrenagem da história, a esperança dos oprimidos, a inspiração no desespero, o Senhor da vida que venceu a morte. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a esperança das nações. Sua obra não terminou, o impacto do seu poder ainda se verá nessa geração, como em nenhuma outra geração da história. Em Jesus surge a noção de que a humanidade é uma só família e que toda vida humana
importa, porque afinal de contas, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus se fez um de nós. E em Cristo existe um homem no trono do universo. Um homem, um de nós, está no trono. Sim, Jesus é o autor da vida. Como disse Atos capítulo 3, verso 15 de Sartes, diz Pedro, contra os fariseus, saduceus e os escribas e os doutores da lei, o Pedro escondido e com medo, agora está com o dedo apontado, dizendo, vocês mataram o autor da vida. Que expressão magnífica, que Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aí vem o texto, onde fala que, assim diz a igreja de Tiatira, ou melhor, de Laodiceia, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus não significa a primeira coisa criada, porque ele é gerado, não criado, como diria aí o credo niceno. O princípio da criação de Deus é o princípio, o poder, magistrado, o chefe ou governador. A palavra aqui, arqué, é a raiz das nossas palavras arquebispo, que é o chefe dos bispos. Arcanjo, que é o chefe dos anjos. Arquiteto, ou arquétipos. Palavras que referem-se a modelos ou a alguém que é chefe sobre os outros. E segundo a referência da concordância Strong, arquétipo ou arqué significa o primeiro lugar, magistrado, a causa ativa, a origem, aquilo pelo qual algo começa a ser. Sim, Jesus é a causa de tudo o que existe. Ele é o início, a origem. E aí em Apocalipse nós vemos um quadro. Os anjos estão cantando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Para terminar, desde muito cedo, nós ouvimos as postulações de qual seria a base organizadora da realidade. Qual seria o princípio ordenador do mundo, da natureza? O que mantém tudo unido à sua volta? Qual elemento promove essa liga, a união, a junção de tudo em uma única realidade? Os gregos antigos, especialmente Platão, acreditava que era o arqué. Colossenses 1, verso 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. E vem Filipe e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há quanto tempo você está comigo e não sabe que quem vê a mim, vê o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O autor a Hebreus diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E que Ele sustenta todo o universo, que todas as coisas existem, porque Ele dá definição ao mundo. Ele é a origem, o início, a base, a gênese da vida e da existência. Então vemos Gênesis 1, verso 1, que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra é Bereshit bara Elohim. No princípio não pode ser o princípio, porque antes do princípio já era o princípio, porque ele é o princípio. A melhor tradução seria em princípios.
Repita tudo que eu disse para o seu irmão aí do lado. Sim, no princípio então não é o princípio, porque ele era o princípio, estamos falando do princípio criacional e não do princípio absoluto de tudo. Porque Jesus não é filho de Deus como Deus, é filho de Deus como homem. Assim também sua mãe Maria não pode ser mãe da sua divindade, somente da sua humanidade. Tudo foi feito por Ele. E por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Paulo ora e diz que vocês sejam vinculados em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender o mistério Deus Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da riqueza e da sabedoria de Deus. Cristo é tudo de Deus que pode ser conhecido. Então no Monte Hermon, ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ah, mestre, alguns dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas, outros dizem que tu és João o Batista. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta a esta pergunta é a pedra sobre a qual todos nós estamos postos. Então diz Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei um pouco hoje sobre Jesus para você, mas melhor do que ouvir falar dele é se encontrar com ele de verdade. A minha jornada de mais de 3 décadas com Jesus foi marcada por muitos encontros. Eu estava lendo o livro de John Pollock, O Mestre. É um livro simples. Ele pegou os 4 evangelhos, juntou, deu sequência naquilo que ele percebeu, mostrou os costumes da época. Um livro simples e extremamente poderoso. E fui ministrar numa manhã em uma escola bíblica há mais de 20 anos, há cerca de 20 anos. E quando eu fechei meus olhos, eu sabia que Jesus estava andando no nosso meio. Como eu sabia? Eu não sei, eu sei que eu sabia. É como diz lá a Bíblia, que o Filho de Deus sabe que é Filho de Deus. Eu não sei como sei que sou Filho de Deus, eu sei que sou Filho de Deus. Repita para o seu irmão também. Jesus estava ali, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O meu desafio para você hoje não é ouvir falar dele, como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O meu desafio é que você saia da superfície, da marginalidade da fé e entre em águas profundas e de fato o descubra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa é uma palavra definidora. Essa é a nossa mensagem. É o suprassumo de todos os assuntos. Jesus. Essa é a mensagem que deveríamos sempre falar. Jesus. Porque é isso que os anjos estão falando nos céus. Jesus. E todo joelho se dobra. Jesus. E toda língua confessa que Ele é o Senhor. Jesus. E por tua causa vieram a existir todas as coisas. De onde você veio? Quem é o ser original que trouxe a sua vida e o seu DNA? De onde veio a sua existência? De Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Essa é a maior mensagem, é a cristologia. Jesus
Ele não pode ser secundário na sua vida, ele não pode ser secundário na religião. Ele pode ser chamado pelos testemunhas de Jeová como um semideus. Em algumas religiões ele é um mestre evoluído, ou o mais evoluído de todos os espíritos, ou ele está simplesmente numa posição ali, secundária, coadjuvante, dentro da adoração. Não. Jesus está no centro. Ele é o centro. E tudo orbita em torno dele. Então levante as suas mãos por um instante e diga: Jesus. Você sabe por quê? Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Você vê aqueles desenhos, aquelas invocações pelos poderes de Grayskull. Você vê Thundercats, aquela invocação por poderes. Você vai a esses lugares onde as pessoas começam a invocar seres e entidades, Asmodeus, Nosferatus, Diana e entidades macabras como forças do mal. Há um poder de invocar o seu nome. Diga: Jesus. Feche seus olhos hoje, diga: Jesus. Diga: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Diga: Jesus, eu não quero ser o dono de mim mesmo. Eu quero que tu sejas o meu dono. E nessa noite, eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador. Eu não quero uma religião para mim. Eu não quero ser o centro da minha religião. A minha vontade, o que eu quero fazer, eu quero a tua vontade. Eu quero o teu plano. Eu quero o teu desígnio. Eu quero o teu propósito. Diga: Jesus, Jesus, toma o centro, o trono da minha vida, o trono da minha família, o trono da minha casa. Jesus, seja o Senhor da minha vida e da minha história. Senhor, hoje entra em corações perturbados. Hoje ilumina espíritos tristes e apagados. Fortalece joelhos trôpegos. Levanta pessoas caídas. Vivifica os abatidos. Transforma a realidade tão contrária, tão cheia de dúvidas, de confusões, de incertezas. Traz firmeza aos pés, traz um caminho, uma verdade, uma vida, um porto onde possamos ancorar, onde possamos estar com o coração ligado, esperançoso em dias melhores. Hoje, Senhor, visita cada uma dessas pessoas com tua presença. Que seja mais do que uma mensagem, que seja o Senhor aí do lado dessa pessoa. Que seja mais do que uma explanação, mas que seja a verdade de um encontro entre o Criador e suas criaturas, a quem Ele não chama mais de criaturas, senão de amigos, de filhos, de parceiros por um projeto, de fazer com que esse mundo seja um mundo melhor, com a égide dos valores de ama a Deus sobre tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Hoje, entra nesses corações, ilumina as trevas, haja luz, quebra as cadeias e opressões, forças do mal. Nós ordenamos que vocês saiam no nome de Jesus, que saiam dessas casas, essas doenças sistemáticas que perseguem, essas forças que oprimem, esses diálogos, ou essa ausência de diálogos, onde só existe gritaria, brigas, intriga, ódio, ironia. Quebra hoje os muros dentro de casa. Hoje quebra o coração de pedra. Quebra a dureza do coração que não quer se render, que não quer se humilhar, que não quer pedir perdão, que não quer restaurar a conexão com filhos, com pais, com esposos, com esposas. Porque em Cristo
somos conectados com Deus e conectados uns com os outros. E hoje, que essa revolução do amor vença o orgulho, que essa revolução do amor vença a religião que massageia o ego e acredita que pode fazer coisas para ser aceito. Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Com seus olhos fechados hoje, diga: Jesus, marca um encontro comigo. Jesus, eu quero uma data onde eu possa te encontrar de uma forma que eu nunca te vi antes. Eu quero saber quem tu és. Eu sei que tu estás vivo. Eu sei que aquele túmulo se abriu e a morte foi tragada pela vitória. Eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Entra na minha vida, corrige os meus descaminhos, alinha meu coração com o teu. Tira, Senhor, as pretensões, as jactâncias em que minha vida está firmada. Eu quero viver uma vida que expresse a tua vida. Eu quero manifestar o teu caráter, a tua natureza, a tua santidade, a tua verdade. Jesus, Jesus, nome e sobrenome, nome sobre todo nome, príncipe da paz, Jesus.